Boa tarde a todas e a todos que estão conosco aqui para mais uma palestra do primeiro CIGELP, o primeiro ciclo internacional de palestras sobre linguística cognitiva, pesquisas e tendências. Eu estou realmente muito feliz em estar com vocês aqui numa terça-feira, dia diferente do dia que normalmente fazemos as palestras, justamente porque hoje nós estamos numa semana especial, que é a Semana do Natal, e não teríamos uma outra oportunidade se não fazer a palestra no dia 24. Achamos por bem, então, antecipá-la para o dia 22. Agora, essa palestra de hoje é muito especial. Nós estamos com ela encerrando o ciclo de 30 palestras. Nós iniciamos a nossa palestra, nossa primeira palestra foi início de junho, com a professora Solange Vereza, da Universidade Federal Fluminense. E encerramos com a professora Eliana Mello, hoje, que nos falará sobre metodologias computacionais e a linguística cognitiva na atualidade. Então, agradeço muito à professora Eliana ter aceito o nosso convite para estar hoje à tarde conosco. Com certeza será um momento de muito ganho intelectual, de muito crescimento, né, para os nossos conhecimentos. Mas antes de passar a palavra para a professora, eu gostaria de ler um pouco aqui a respeito da carreira acadêmica dela. A professora Eliana Mello doutorou-se em Linguística pela City University of New York, em 1997, onde realizou seu primeiro pós-doutoramento, em 1998. Realizou seu segundo pós-doutoramento na Escola de Matemática Aplicada, da Fundação Getúlio Vargas, durante os anos 2012 e 2013. É professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e atua na área de estudos linguísticos, na graduação e na pós-graduação. Sua pesquisa tem ênfase em análises baseadas em corpora com viés cognitivo, relacionadas a mudanças de sistemas gramaticais e contato linguístico, semântica, sintaxe e pragmática da fala espontânea. Seu foco em linguística de corpos e linguística computacional abarca a compilação de corpora e metodologias quantitativas de análise linguística, baseadas em corpora. Dentre seus projetos de pesquisa, destaca-se o Ser Oral Brasil. Ele é acessível na plataforma www.seoralbrasil.org. Então, professora Eliana, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui conosco. Muito obrigada, Ana. Eu gostaria de agradecer o seu convite e também agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, né, nesse dia tão próximo às festividades aí do Natal. E é também um reconhecimento ao belíssimo trabalho que você desenvolve há tantos anos. Então, para mim, realmente é um prazer estar aqui com vocês. E eu espero que essa apresentação, né, que eu vou fazer agora seja uma apresentação que inspire, principalmente os jovens, né? Coincidentemente, a gente está vendo aí no chat, o pessoal comentando, né, que passou no doutorado e tal. Essa fala minha, ela tem muito o objetivo de conversar com essa geração mais jovem, porque o que eu vou falar já está em uso, mas provavelmente vai ser algo que vai tornar os trabalhos que a gente fez até então obsoletos em muitos sentidos. Então, eu estou realmente muito satisfeita de poder conversar com vocês. E eu fiz uma apresentação em que eu tentei ser bastante sintética, e as perguntas, então, que surgirem, eu terei muito prazer em responder. Eu posso fazer agora o compartilhamento da apresentação, Ana? Ok? Ok. Com certeza. Então,
Caso vocês não vejam a apresentação, por favor, me avisem para a gente tentar fazer algo a respeito aqui. Ok, então eu estou compartilhando a apresentação com vocês e vou, então, iniciar aqui a minha fala, né? Primeira coisa é mencionar o porquê, né, de trazer a tecnologia computacional a um evento de linguística cognitiva. Eu acho que a tecnologia computacional tem tudo a ver com os processos e técnicas, né, metodológicos do momento e que terão um imenso impacto no futuro, não é? Esse tema ele é de relevante para os linguistas de qualquer orientação teórica. Para nós é extremamente importante, porque nós trabalhamos com dados de uso, né? E ele tem, né, uma interface forte entre a linguística computacional, e também com outros campos de conhecimento que se envolvem no estudo da linguagem. E apesar das interações crescentes que há entre os linguistas e também os cientistas da computação, ainda há enormes lacunas na visão metodológica vigente e principalmente na formação de linguistas. Então, isso é uma grande motivação para a gente falar desse tema. Esse tema ele vem sendo discutido há cerca de 15, 20 anos, e um evento que trouxe imensa visibilidade para ele foi um evento da Sociedade Linguística da América, que aconteceu em 2009, onde houve um simpósio sobre a linguística computacional e o seu apoio à análise linguística. Na linguística cognitiva, eu acredito que a primeira publicação que realmente abordou isso, né, de uma maneira aprofundada foi um livro do Michael Barlow e da Suzanne Cameron, de 2000. E eu mencionei mais cedo para a Ana, a gente estava conversando, um texto meu que vai aparecer em breve, que se chama Linguística Cognitiva e Tecnologia, o aporte metodológico de base empírica, que eu acho que também expande bastante esse tema. Eu queria trazer a atenção de vocês as resoluções, então, que saíram daquele simpósio da Linguistic Society of America, são muitos, e eu destaquei três, que eu acho que são fundamentais. O primeiro é o estímulo ao uso de tecnologia computacional como suporte ao avanço da ciência linguística através da análise de grandes quantidades de dados. Segundo, é a publicação de todo o conjunto de dados que sustenta análises apresentadas. E o terceiro é o reconhecimento da importância de se criarem mais ferramentas computacionais para o apoio à análise e colaboração na área. Isso inclui várias iniciativas. Então, esse estímulo, né, ao desenvolvimento da tecnologia computacional para apoiar a análise linguística é algo importantíssimo. Isso abre a perspectiva de nós utilizarmos uma quantidade muito maior de dados empíricos do que nós normalmente temos condição de utilizar. E um fator que eu acho que é extremamente importante é a publicação de todos os dados e a disponibilização desses dados para outras pessoas que queiram ou repetir os mesmos estudos, ou avançar os estudos, ou ainda complementá-los. Então, esses três pontos são cruciais no meu entendimento. E eu vou apresentar para vocês alguns poucos exemplos, né, do uso de tecnologia computacional em análise linguística. Eu acredito que alguns sejam mais conhecidos de vocês, outros menos. Vão ser poucos exemplos. E vou falar um pouco sobre a formação do linguista, e no caso específico nosso, né, do linguista cognitivo e o futuro, finalizando com o que eu chamo de círculo virtuoso.
é importante mencionar algo que tem a ver com a origem da linguística cognitiva, né? E eu peguei um autor que eu conheço bem, que é o Langker, e desde o início, né, da obra do Langker, desde quando a teoria dele não se chamava gramática cognitiva, mas se chamava gramática do espaço, ele já colocava que esse é um modelo baseado no uso, né, sobre a estrutura linguística. Apesar de que, se vocês estiverem familiarizados com o trabalho do Langker, ele é muito mais um teórico, ele é uma pessoa de ideias, mas ele próprio nunca efetivamente, na linguística cognitiva, fez análise de grandes quantidades de dados, apesar de, no passado, ele ter feito isso, porque ele trabalhava com línguas ameríndias, né? Ele trabalhava com muitos dados. E um outro autor muito mais recente é o Dillard Glenn, que coloca que os eventos de uso são observáveis e, dessa maneira, podem ser coletados, medidos e analisados cientificamente. Isso é muito importante, porque nós devemos sair, né, da época em que nós fazemos coletas esparsas de dados ou fazemos coletas naturalísticas ou muitas vezes criamos dados para um estudo muito mais sistematizado, né, baseado em coletas realmente metodologicamente mais seguras, através de mensuração e de análise de cunho mais científico. E trago também a atenção de vocês duas publicações que eu considero cruciais. Uma é um volume organizado pela Laura Agenda, Cognitive Linguistics, The Quantitative Turn, que eu recomendo que todo mundo leia, e o outro é um número especial da Review of Cognitive Linguistics, de 2018, que se chama Quantitative Perspectives in Cognitive Linguistics. Essas duas publicações, elas indicam muito os rumos que a linguística cognitiva tem tomado internacionalmente, inclusive a Laura Janda faz um apanhado, ela faz um levantamento quantitativo, né, em termos das publicações na área e das metodologias que são utilizadas. E as metodologias baseadas em análise substancial de dados, através, inclusive, de métodos estatísticos, claramente teve um crescimento muito grande e tem dominado a área junto com análises de base experimental, né? Semana passada houve a palestra do professor Ray, e que é alguém que trabalha com muita metodologia experimental, né? Então, são os caminhos que a área tem tomado. Eu queria só mencionar algo sobre a modelagem computacional baseada na linguística cognitiva, né? Que desenvolve modelos formais baseados em construtos propostos pela linguística cognitiva, também chamada de linguística cognitiva computacional, né? Tem como, eu acredito, maior representante o Jerome Feldman, e também o Srini Narayana, ambos de Berkeley. Esse é um assunto muito interessante, mas não é o tema que eu quero abordar com vocês. E quando a gente fala em linguística e tecnologia, nós podemos tomar basicamente dois caminhos, né? Um caminho é estudar o impacto de tecnologias nos processos comunicativos, né? Isso envolve, né, o estudo do texto resultante aí das interações através das novas mídias, como isso tem mudado as línguas do mundo. E a outra possibilidade é a gente olhar para as tecnologias de apoio ao estudo linguístico, né? Propiciando, então, metodologias que levam a esses avanços descritivos e teóricos que a Linguistic Society of America justamente tem em mente. Isso envolve,
gravação de sinal acústico, da gesticulação, então, através, né, de corpora multimodais, armazenamento de dados, software de variados tipos para análise, modelos estatísticos, etc. Isso é mais o que eu tenho em mente nessa nossa conversa aqui hoje. E só para explicitar bem, né, do que nós estamos falando, as tecnologias da linguagem são tecnologias para análise e geração do mais complexo meio de informação existente, que é a linguagem humana, em ambas as suas formas, oral e escrita, né, bem como a linguagem de sinais. E essas tecnologias são desenvolvidas por cientistas da computação, por linguistas computacionais, por linguistas e outros profissionais em disciplinas correlacionadas. É importante mencionar isso porque o trabalho do linguista em colaboração com os cientistas da computação e com os linguistas computacionais é algo que eu considero da maior importância, porque é só o linguista quem sabe o que precisa de fato ser desenvolvido para que o seu trabalho possa ser ampliado através dessas metodologias e para que essas metodologias possam efetivamente trazer as respostas necessárias para que nós, linguistas, façamos as análises que nós precisamos fazer. E o propósito, então, de se incentivar os linguistas a utilizarem tecnologia em suas análises não é transformá-los em linguistas computacionais. É claro que se alguém quiser ser linguista computacional, está tudo certo, mas o objetivo não é esse primariamente, né? A utilização da metodologia computacional para análise linguística não é a mesma coisa que a linguística computacional. E uma outra coisa que é importante ser mencionada é que não se espera que todos os linguistas se tornem programadores, né? Se espera, então, que os linguistas possam utilizar os avanços do mundo cibernético para beneficiar a pesquisa linguística. Eu gosto de mencionar isso porque muitas vezes os colegas, né, da minha faixa etária ou até de gerações de pessoas mais jovens falam, bom, eu não sou cientista da computação, eu não quero ser um programador, mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é instruir os linguistas para que eles possam interagir com esse mundo, que é um mundo que não vai sumir, não vai voltar atrás, esse é o caminho mesmo do futuro, não tem jeito. E nós não podemos ficar de fora, né, da pesquisa futura. Então, é importante que nós conheçamos técnicas e metodologias. E, nesse sentido, os computadores e a infraestrutura da internet, por exemplo, são muito úteis aos linguistas porque nos permitem o acesso e manipulação de dados em quantidades e tipologias que de outra maneira seria impossível, além de permitirem a colaboração à distância. Esse ano que nós estamos encerrando é um ano que mostrou para nós que nós temos um potencial muito grande de colaboração à distância. Então, se tem um produto interessante desse ano de tanto sofrimento, é esse, na minha opinião, né? E essas tecnologias, então, ao permitirem a consideração de maior número de dados e de sua complexidade e da colaboração de múltiplos pesquisadores, isso aí nos leva aos métodos que nos permitem fazer perguntas que, de outra maneira, seria absolutamente inviável. Ou seja, não é só uma questão de nós tornarmos a nossa análise mais ágil, mais rápida. É também uma questão qualitativa, porque esses métodos eles nos permitem ver coisas e fazer perguntas que seria impossível de outra maneira. Então, eu passo agora alguns exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Eu vou falar alguns exemplos rapidamente. Um é esse projeto, o eMELT, que trabalha com desenvolvimento de recursos, coleção e documentação de boas práticas para tratamento de línguas em perigo, né? E também
algo muito importante, que é a documentação dessas línguas. Aqui no Brasil, nós precisamos, com urgência, ter uma entrada mais assertiva nesse meio. Nós temos alguns poucos linguistas cognitivos que trabalham com as línguas indígenas no Brasil, mas é um campo ainda muito pouco desenvolvido para nós e nós precisamos ser mais assertivos nesse campo. Um outro projeto muito interessante é esse projeto ELPK, que desenvolve um sistema para identificação alofônica. Isso é bem interessante porque é um processo automatizado, né, que agiliza muito o trabalho de quem estuda a fala, por exemplo. Um outro sistema desenvolvido esse que foi desenvolvido pelo Moran, que é um software de ontologia que permite codificação de sistemas de transcrição. Também permite buscas translinguísticas em inventários fonológicos e de formas de palavras. Eu trabalho muito com a fala, e todos esses processos são cruciais para o tipo de análise que a gente faz. Este outro projeto, o Fuible, também coleta e digitaliza inventários de fonemas, seus alofones, né, de fontes muito variadas, trazendo, então, essa quantificação de variações translinguísticas, buscando caminhos da variação, isso é, da evolução histórica das línguas, o espraiamento de traços areais, e por aí vai. Nós temos pelo menos 2 bases de dados muito interessantes que trabalham muito com a morfossintaxe, e uma delas é a Odin e a outra é a Walls. A Odin busca por diversos tipos de marcas morfossintáticas e tem uma base documental de mais de 1.200 línguas no mundo. Isso permite uma comparabilidade gigantesca, né, para nós. Isso enriquece muito o nosso trabalho como linguistas cognitivos, nos dando acesso, né, a diferentes estruturas de diferentes línguas para que a gente possa aprofundar, né, nossas próprias pesquisas. A WALS, que é World Atlas of Language Structures, também é muito interessante, com mais de 2.500 línguas e com a proposta de mais de 58.000 traços distribuídos por essas várias línguas. Então, são 2 exemplos bastante relevantes. E há também várias plataformas que trabalham com interfaces, essas talvez sejam mais conhecidas de todos vocês, né? Nós temos o PropBank, desenvolvido pela Palmer e outros, e documenta estrutura predicado, estrutura argumental, os frames semânticos, todos vocês devem conhecer bem, né? A FrameNet brasileira é bastante conhecida também. Projetos que trabalham com as relações temporais, estruturas discursivas, correferência, que é uma coisa dificílima, né, da gente estudar, e também sentido intencionado, trabalhando então com a cognição localizada, né, com uma interface com a cultura, que também é algo muito importante para nós, linguistas cognitivos. Eu queria trazer esse exemplo para vocês do Trolling, que eu acho uma iniciativa sensacional. Esse projeto foi fundado pela Laura Agenda, né, aquela mesma que organizou aqueles volumes que eu mencionei no início. E essa plataforma, ela busca compartilhar, citar, reutilizar e arquivar dados de pesquisa, de forma a que pesquisadores do mundo inteiro possam utilizar esses dados todos. Nessa plataforma também tem uma série de códigos que podem ser reutilizados. Isso ajuda muito para quem vai trabalhar, por exemplo, com lista de palavras, ou trabalhar com palavra em contexto, com vizinhança, quem vai aplicar certos testes estatísticos, né? Se você já tem o código
pronto para uma língua, fica muito mais fácil adaptar, né, para a sua própria língua, para o trabalho que você está desenvolvendo. Então, eu gostaria muito de ressaltar essa plataforma. Eu acho que vale muito a pena conhecê-la. E trago aqui para vocês também uma tela do nosso projeto, né, o Seu Oral Brasil. O Oral Brasil é um projeto que visa, né, a compilação e ao estudo de corpora orais e a disponibilização, então, desses corpora. Então, vocês estão vendo aí na tela o Seu Oral Brasil 1, que é um corpus de fala espontânea do português brasileiro. Ele está 100% disponível para download, então os arquivos de som, as transcrições, os arquivos de alinhamento de som e transcrição, é gratuito, todo mundo pode fazer o download. O Seu Oral Brasil 2, que a gente vai colocar no ar em breve, eu estou trabalhando nisso agora junto com os meus colegas, estamos finalizando tudo, revisando para colocar no ar. E o Seu Oral Brasil 2, ele documenta a fala formal em contextos profissionais, por exemplo, tem discurso político, tem pregação, né, em igreja, tem uma série de discursos interessantes, e tem também uma parte de mídia televisiva, de rádio, e também uma parte telefônica. O Cobai Lindsay BR foi um corpus que eu compilei de aprendizes brasileiros de inglês, em parceria com o projeto Lindsay, de Louvain. O COLP é um corpus oral de língua portuguesa indígena que foi compilado por uma antropóloga que fez um pós-doc comigo, né, com a minha colaboração, também tudo disponível para download, e alguns mini corpora que também podem ser baixados. Esse mini corpora tem anotação informacional, inclusive. E aqui vocês têm a tela de entrada de uma plataforma de busca associada ao Corel Brasil. E, então, se vocês, por exemplo, baixarem o Corel Brasil, vocês podem fazer, sabendo um pouquinho de programação, né, sabendo um pouquinho sobre como fazer buscas em corpos, vocês podem fazer o tipo de pesquisa que vocês quiserem. Através dessa nossa plataforma, tem uma série de buscas que podem ser feitas também. Então, você pode buscar por palavras, você pode buscar por lemas, você pode buscar por unidade informacional, por classe de palavras. Tem uma série de buscas que podem ser feitas automaticamente. Mas, eu espero ter deixado claro que é muito importante que o corpus em si, como um banco de dados, esteja disponível para download, para que as pessoas possam fazer o tipo de pesquisa que elas acharem mais pertinente. Né? Então, se nós quisermos reduzir a distância entre a tecnologia computacional e o linguista, né, o que nós precisamos fazer? Eu acredito que, para além da divulgação de métodos computacionais, o ensino e educação dos jovens linguistas, né, levando-se em conta a necessidade de que eles se familiarizem com as habilidades necessárias para o manuseio e utilização de novas tecnologias, é algo urgente. Né? E aí eu vou falar o que eu acho que um estudante de linguística cognitiva hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, deveria conhecer. Eu acho que seriam os recursos disponíveis em termos de corpora, de arquivos de línguas ameaçadas, de ferramentas básicas de processamento da linguagem natural, né, os anotadores de partes do discurso, os analisadores morfológicos, os parsers, os analisadores fonéticos, etc. E, adicionalmente, os estudantes poderiam conhecer os meios para acessar as novidades que são disponibilizadas na área, que são muitas. Essa é uma área muito produtiva, então tem sempre coisa nova no pedaço. A outra coisa é o conhecimento, né, dos padrões internacionais e das boas práticas da área.
Então, se o estudante inicia o seu trabalho seguindo essas normas já acordadas e aceitas na comunidade, isso facilitará enormemente seu futuro. Então, o ideal é que o aluno de iniciação científica já inicie a sua pesquisa utilizando esses padrões e as boas práticas dessa área. O que mais? Ferramentas básicas, né, para manipulação de corpora. Então, há ferramentas básicas para processamento de texto, do tipo linha de comando, como grep, que busca sequências, né, também conhecidas como strings, as WCs, que seriam as contagens de palavras, né, que podem ser muito úteis para se entender o que acontece em um grande conjunto de dados, né? Isso tudo para além do conjunto de software disponíveis por aí. O problema que nós temos com os softwares é que nem todos são gratuitos, tem muitos que são pagos, né? E um segundo problema é que muitas vezes os resultados apresentados por esses softwares são inconsistentes. Então, se o pesquisador sabe ele próprio fazer as suas buscas, ele fica muito independente e os resultados que ele obtém são muito mais confiáveis. O que mais? Técnicas básicas para se fazer busca em bancos de dados, né? Eu acho isso super importante, porque essas técnicas permitem ao linguista fazer buscas que não foram antecipadas pelos desenvolvedores das interfaces, que melhor respondem às suas perguntas de pesquisa. Então, por exemplo, na anotação POS, muitas vezes não tem as categorias que o linguista quer estudar, principalmente o linguista cognitivo, que gosta de estudar coisas que não são totalmente canônicas na língua, né? Então, se a própria pessoa sabe fazer a sua busca em bancos de dados, ela alcança um grau de liberdade muito grande para executar suas pesquisas. Uma outra questão seriam habilidades computacionais gerais, né? Coisas do tipo controle de versão, né? A gente sabe que existe, né, uma incompatibilidade entre várias versões de software, né? Então é importante saber lidar com isso, saber controlar versões, saber integrar mudanças que são efetuadas por múltiplos colaboradores no mesmo projeto, né? Um processo também interessante é o chamado debugging, que é o processo de se explorar sistematicamente o que aconteceu incorretamente, né, no processamento dos dados, e o que é chamado de testagem regressiva, que é o estabelecimento de conjuntos de testes para assegurar que a cobertura funcional analítica não é perdida quando um sistema é estendido. Então, se você estende seus dados, por exemplo, você não quer perder o que já está feito, o que já está anotado, etc. E, finalmente, apesar de nenhuma das recomendações mencionadas, né, pressupor que os jovens linguistas façam curso de programação, para aqueles que se interessam por esse tema, essa é uma direção que assegura um imenso retorno. E com as plataformas que estão disponíveis hoje, né, a quantidade de cursos online que são oferecidos, eu acho que vale a pena. O retorno é muito bom. A curva de aprendizado, por exemplo, do Python, da linguagem Python, é um pouquinho mais íngreme do que aquela da linguagem R, mas, por outro lado, Python oferece o que é chamado uma suite, né, de ferramentas, não sei se vocês conhecem, o Natural Language Toolkit, NLTK, que é uma maravilha em termos de recursos, né? Então, o investimento que é feito para aprender, se a pessoa investe aí 1 ano para aprender, 6 meses, 1 ano, depois vai colher frutos aí pelo resto da carreira, né? Então, Python e R. Para o R, tem uma série de coisas também disponíveis, mas eu recomendo muito esse livro do Gris, a primeira edição saiu em 2009, o Gris é um linguista cognitivo muito famoso, né, da Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia.
E ele tem trabalhado mais com metodologia estatística, mas ele continua o trabalho dele sempre em cima de exploração de corpora, né? Via linguagem R, dentro do aporte da linguística cognitiva. Então, além disso tudo, eu acho que nós temos que trabalhar no que eu chamo de uma mudança cultural, né? Então, além de conhecer o impacto da tecnologia na análise dos dados e no desenvolvimento de teoria, de incentivar a formação dos jovens linguistas, uma terceira ação que os linguistas podem exercer, né, é trabalhar para causar essa mudança cultural. Para que se caminhe em direção a uma linguística baseada em dados, cientificamente responsável, é necessário que haja uma ampla mobilização de recursos e isso requer colaboração. Então, eu acho que nós temos que ampliar a nossa rede de colaboração, né? Isso é muito necessário. E outro aspecto de muita relevância é que para que sejam construídas ferramentas úteis para a análise linguística, assim como modelos estatísticos para aplicação com dados linguísticos, é muito necessária a participação de linguistas em sua concepção, como eu mencionei mais cedo. Então, uma vez mais, o trabalho colaborativo é absolutamente imprescindível. E aí a gente chega no círculo virtuoso, né? Os aspectos mencionados interagem uns com os outros de forma a originar um círculo virtuoso. Quanto mais reconhecermos a autoria de dados, mais dados se tornarão disponíveis, as pessoas se sentirão mais motivadas a disponibilizarem seus dados. Quanto mais dados se tornarem disponíveis, mais poderemos testar as nossas hipóteses e desenvolver teorias baseadas em dados autênticos, e aí tornar os nossos trabalhos replicáveis, né, através da sua disponibilização. E quanto mais desenvolvermos análises e teorias baseadas em dados autênticos, mais reconhecida a autoria desses dados será. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Aqui tem uma listinha de sites de interesse que eu acho que todos vocês poderiam consultar para checar, né? Alguns desses aqui levam aqueles projetos que eu mencionei. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Nós chegamos, então, ao fim dessa apresentação. Muito obrigada, Eliana. Foi realmente muito informativa, não é? Você deu muito bem o seu recado de que realmente há um futuro, né, para essa nova geração de linguistas que desejam se talvez dedicar um pouco a essa questão da linguística computacional. Lembrando que para fazer linguística computacional você não precisa realmente ser, como você dizia, né? A pessoa pode usar a metodologia sem necessariamente estar realmente envolvida ou dentro daquela área, né? E com certeza isso garante uma maior credibilidade dos estudos e das pesquisas, com certeza. Bom, então agora nós temos aquele momento em que nós abrimos para as perguntas. Se alguém desejar se inscrever para fazer uma pergunta, pode sentir-se à vontade para isso. Nós geralmente fazemos por uma lista. Quem primeiro demonstra o desejo será o primeiro a perguntar. Olha aqui, a Clara já está elogiando aqui, dizendo que foi fantástica a sua apresentação. Obrigada. Eu vou começar, porque geralmente eu quebro o gelo. Não é bem uma pergunta, mas é um comentário. Eu tive, em 2015, eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar num projeto internacional com a Universidade de Lancaster. Sim, que bom. Lá eles têm o Corpus Approaches to Social Sciences, o CAS, né? Uhum. Então, eu, a Heloísa Feltz, nos envolvemos nessa pesquisa, que tinha do outro lado a professora Helena Semino e o professor Brezina. E nós ajudamos os colegas de Lancaster a construir um corpus de mais de 2 milhões de palavras
sobre a representação da violência na mídia brasileira. Sim. Então, esse corpus está ali, né, à disposição. Inclusive, eu tenho dois alunos, assim, um é doutorando meu, que está trabalhando com corpus, e outro é já doutor, que está agora iniciando o seu pós-doc, e vai também trabalhar com as informações contidas nesse corpus, né? Sim. E a outra coisa que eu queria te perguntar, você já ouviu falar do GraphQL? Já. Foi desenvolvido lá por eles, né? O Então, Brezina é um gênio, né? sim, ele é muito jovem, muito, muito dedicado, muito bom, né, no que ele faz. E então, o meu doutorando, um deles, no caso, o João Paulo, ele vai justamente trabalhar com o GraphQL. Sim. Ele vai trabalhar com os colocados, né, dentro dessa perspectiva de plotá-los dentro do GraphQL, né, a respeito das, digamos assim, das expressões e dos modelos cognitivos, esquemas imagéticos, em torno da conceptualização de violência. É mais ou menos isso que ele vai fazer. O Lanxbox, né, que é a ferramenta completa, é excelente, é um dos softwares gratuitos, né, melhores, né, que estão aí disponíveis. Então, é isso que é bom saber, que é algo gratuito, não é, Eliana? A gente pode, né, tendo interesse, tem acesso a isso, há acesso disponibilizado, e, sem dúvida, eu acho que é uma área da linguística cognitiva que precisa ser fortalecida, com certeza. Bom, agora vamos novamente perguntar se as pessoas teriam algum comentário, alguma pergunta, alguma curiosidade para perguntar à professora Eliana. Eu acho que é porque a área é muito nova, assim, para a maioria, não é? É possível. Então, não tem assim, muita, né, familiaridade com a questão. Algo me deixou bem curiosa. O seu segundo pós-doc foi sobre matemática aplicada? Eu trabalhei com uma equipe, né, na matemática aplicada, justamente na exploração de bases de dados, né? Sim. Na época, com os projetos muito interessantes de processamento da linguagem natural, eles estavam desenvolvendo primeiro uma base chamada PyTLN, e eles estavam fazendo uns projetos, por exemplo, mapear todas as decisões do Supremo Tribunal. Sim. Era um pouco de linguística cognitiva que eles queriam, na verdade, justamente para ver qual era o posicionamento de cada um dos juízes, né, através justamente das suas decisões. Foi algo bem interessante. Eles trabalharam também com um projeto sobre uso de energia, tem um projeto também mapeando infecção por dengue, né? E nesse momento, uma série de projetos acontecendo em torno da pandemia, né, que nós estamos vivendo. Então, é importante essa colaboração do linguista com o pessoal da ciência de dados. É super importante. Sem dúvida, porque eu acho que eles manipulam muito bem as máquinas, né? Mas eles não sabem fazer as análises. Não, a questão semântica, por exemplo, né? Essa avaliação aí das questões relativas a outros recursos de base sintática, semântica, tem que ser explorada pelo linguista, com certeza. Olha, a Clara disse, sim, é uma área bem nova. Na realidade, nova para as pessoas que não têm, né, vivência ainda. Ela disse, já peguei referências, venho explorando há um tempo, agora vou mergulhar. A Clara é um exemplo. Ela estava comigo na disciplina de tópicos em linguística cognitiva, e ela tem assistido a todas as palestras. Muito bom. E a Maria Helena Gabriel, que é minha doutoranda, ela diz, parabéns, professora Eliana, obrigada pela partilha de conhecimento. Obrigada. E a Josi tem uma pergunta. Ótimo, Josi. Pois não, pode acionar seu microfone. Obrigada, gente. Professora, você falou um pouco sobre as vantagens de fazer uma pesquisa computacional, em que você tem
uma maior quantidade de dados mais controlados e uma produção científica mais, né, com peso diferente. E aí a minha pergunta é como que você vê a complementariedade da pesquisa qualitativa, que é feita, às vezes, de maneira mais pontual, com pequenas entrevistas e não com uma análise de dados tão grande assim. Como que você vê esse jogo de complementariedade? Obrigada. Eu acho super bem-vindo, sabe, Josi? Eu acho que a gente não deve dizer só esse tipo de pesquisa tem valor, né? Eu acho que muitas vezes, para a gente chegar, por exemplo, no desenho de uma pesquisa maior, inclusive da compilação de dados, né? A gente que trabalha com a fala, faz um investimento monumental para compilar um corpus de fala. A compilação de corpora de fala é algo extremamente complexo, trabalhoso, caro, caríssimo, por conta dos instrumentos, por causa do tempo, por conta do tamanho da equipe, um esforço muito grande. Então, quando a gente vai para uma empreitada dessa, inclusive, antes, a gente tem que fazer uma espécie de um piloto que tem que ser de cunho qualitativo, né? E acho que dependendo também do que vai ser estudado, né, um projeto de cunho qualitativo responde muito melhor as perguntas. Então, eu não gosto de colocar as duas coisas em oposição, não. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu penso que o que nós não podemos fazer, principalmente vocês que são jovens, é deixar de conhecer essas novas metodologias. Tem muita coisa gratuita, né? Como eu estava conversando aqui com a Ana, porque essas metodologias nos auxiliam muito. Então, por exemplo, um estudo quantitativo muito bem feito, você pode levantar hipóteses que depois você quer checar contra uma quantidade de dados muito maior, ou olhar como é que funciona em outra língua, por exemplo, né? E aí as metodologias computacionais podem ser muito úteis, muito úteis, né? Então, eu pessoalmente não vejo uma oposição, eu acho que existe muito mais uma complementariedade entre as duas coisas, e eu gosto muito de triangular com a experimentação. Eu acho que os experimentos são cruciais, principalmente porque a linguística cognitiva ela fala muito em plausibilidade psicológica, né? Então, eu não acredito que exista um mapa da mente no uso dos dados. O uso que a gente faz, né, dos dados, o material que a gente coleta é quase uma projeção de alguma outra coisa, mas não é um retrato. Então, a experimentação é crucial também nesse nosso campo de estudos, tá? Então, eu acho que tem espaço para todos e não vejo realmente uma oposição. Tem que ser uma coisa ou outra, sabe? Estava com o microfone desligado. Eu sempre, né, digo que um complementa, uma abordagem complementa a outra, não é? Assim, às vezes tem participado de bancas em que as pessoas usam meramente análises percentuais. E, às vezes, os resultados são, digamos assim, visualmente, poderíamos dizer, diferentes. Mas e o teste estatístico para validar esse resultado? Então, ele precisa estar ali também, não é? Porque é um teste estatístico que vai dizer se realmente uma diferença, uma suposta diferença, é significativa ou não, né? Então, essa é uma coisa, essa é uma área ainda um tanto fraca na nossa área da linguística. E tenho às vezes, feito, né, nas observações que eu faço, as teses,
essa questão da falta de um rigor estatístico, para se comentar com segurança os resultados. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós ainda temos tempo para mais perguntas, ou comentários, ou observações, ou alguma coisa que vocês desejem expressar nesse momento. Então, Eliana, sim, o Jorge Luiz quer fazer uma pergunta. Jorge, deixa eu só terminar o meu pensamento e você, então, estará com a palavra, ok? A minha pergunta é, então, você agora se dedica ao projeto C Oral, é isso? Esse é o nosso projeto principal. Eu trabalho com outras coisas também. Certo. Eu estou envolvida em outros projetos, um projeto interessante no qual eu estou trabalhando agora, que não é exatamente um projeto de pesquisa, ele é mais um projeto de inovação. Sim. Chama Infodemics. A colega que coordena é uma linguista cognitiva, né, a Vera Sinha. Aham. Sim. Como Sinha. Aham. Que a gente está olhando as fake news que estão atingindo as comunidades indígenas no Brasil. Sim. Então, quer dizer, tem um impacto social também ligado a esse... É algo interessante também. Mas o meu principal projeto é o C Oral Brasil. É um projeto da fala, né? Sim, sim. Ok. Então, o Jorge gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Jorge, pode usar o seu microfone. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer primeiro um comentário e parabenizar a professora Eliana, que trouxe ideias sobre metodologias quantitativas, né? Trouxe uma bibliografia importante, de peso, e também trouxe uma provocação aos linguistas cognitivos, né? Vamos avançar e vamos nos antenar com o que está sendo produzido de ponta na linguística cognitiva lá fora. E então, a minha pergunta vai nessa direção, porque ainda há, digamos assim, na epistemologia brasileira, um implícito de que a linguística cognitiva lida com cognição e não com uso, quando a gente sabe, né, desde o Langer, que a professora observou muito bem, quando ele postula que a gramática cognitiva é um modelo baseado no uso. Que eu estava vendo o professor que fez um comentário ali no chat. Nós sabemos que a linguística cognitiva é fundamentalmente um modelo baseado no uso. E aí eu estava me recordando aqui de uma série de textos que eu venho também tentando estudar de forma programática, como a observação do Geertz, né, do famoso imperialismo empírico, que é essa virada da linguística cognitiva, que vem ressignificando fenômenos como variação, a proposição de experimentos, de testes de percepção, de atitude, e eu vejo isso ainda muito pouco no Brasil, tanto em relação a objeto como metáforas, metonímias, quanto também a construções gramaticais, uma linguística cognitiva mais voltada para a gramática. E aí eu gostaria de perguntar à professora e aos pesquisadores mais experientes que aqui estão, como vocês têm observado a recepção da linguística cognitiva brasileira em relação a esses avanços metodológicos, empíricos, tem ocorrido lá fora de forma mais proeminente já há mais de 10 anos, né? Mais de 15. Olha, eu vou falar a minha percepção, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente está bastante atrasado. E acho que um dos problemas que nós temos são os nossos currículos. Nós precisamos melhorar a qualidade dos currículos que nós temos nas nossas universidades, nas faculdades de letras. E uma coisa que é muito importante, né, é que a gente forma os nossos alunos para o futuro.
Então, eu não posso formar uma pessoa da mesma maneira que eu fui formada, né? Eu estudei há quantas décadas atrás. Então, eu sempre, no meu trabalho pessoal, né, na minha orientação dos alunos, eu procuro estimular os alunos para ir além. Eu gostaria que todos os meus alunos fossem muito melhores do que eu e eles soubessem muito mais do que eu, porque eles vão atuar em outro momento, né? Eu já tive a minha chance. E a gente tem que olhar para o que vem pela frente, pelo que está sendo implementado. E nesse sentido, eu acho que aqui no Brasil ainda tem uma carência muito grande na formação dos jovens linguistas, de um modo geral. Eu acho que a nossa área é uma área muito pioneira e precisa realmente se antenar para o que vai ser necessário para o sucesso dos nossos alunos no futuro, para que eles tenham trânsito internacional, para que as suas publicações tenham impacto internacional, que sejam lidos, né? Todo trabalho científico, ele tem que ter uma base. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma base bastante sólida, né? A linguística cognitiva está no Brasil já há algumas décadas. E tem alguns nomes muito significativos, mas nós temos que ir além, e precisamos realmente nos preocupar muito com a formação dos nossos alunos para que a gente não fique para trás. E eu posso dizer o seguinte, os meus ex-alunos, eu tenho alguns que foram para o exterior, que trabalham fora do Brasil, eles todos falam isso, que os alunos deles lá, eles começam a aprender estatística muito cedo, eles começam a aprender programação muito cedo, porque os modelos curriculares são muito diferentes do que os que nós temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil é tudo muito fechado, né? As faculdades são muito fechadas, os departamentos são muito fechados. Isso prejudica, então, esse contato transdisciplinar que é super necessário nesse momento. E eu, pessoalmente, acho que, claro, nós estamos preocupados com a cognição, mas as técnicas que nós temos para acessar a cognição, elas vêm de fora, né? Elas vêm do nosso produto. O máximo que nós podemos fazer em termos de visualização, né? Por exemplo, cerebral, isso é feito através, né, dessas técnicas mais voltadas aí para a neurologia e tudo mais, para as neurociências, mas são técnicas caríssimas e são um dos braços necessários, né? O estudo, certamente, do produto, ele não está dissociado da cognição, e também o estudo da produção linguística, que pode ser feito tranquilamente, né, através de técnicas psicolinguísticas. Tem um movimento dentro da linguística cognitiva internacional já há 20 anos, mais ou menos, né? Nessa junção aí das metodologias experimentais e das metodologias empíricas, né? O Gibbs mesmo é um cara que trabalha muito com a parte experimental. E, Verdade. né, a tradição europeia busca conciliar bastante, né, a base empírica com essa base experimental, tá? Eu gostaria de reiterar, então, meus parabéns e dizer que realmente nós temos muita coisa bonita ainda para fazer e fico desejoso de que essa interlocução se amplie, que a gente consiga operar com bases metodológicas que vêm sendo desenvolvidas no mundo, né? Obrigada, professora. Obrigada a você. Sem dúvida, eu concordo com você, Eliana, que a falha está na formação. A gente precisaria olhar para os nossos currículos, né? E buscar realmente, como você falou, de certa forma, espelhar o que já é feito no exterior. Ou seja, uma base estatística precisaria, eu acho, constar desse currículo. Tudo bem, as pessoas estudam iniciação à metodologia científica, mas há quanto tempo esse programa talvez vem sendo aplicado sem talvez se prestar atenção
aos avanços, às necessidades do nosso tempo e os avanços que a ciência vem, né, digamos assim, enfrentando. Então, com certeza, eu concordo com você. Agora, assim, é uma longa estrada ainda a se percorrer, não é, Eliana? Sim, sim. A gente sabe disso. Olha, tem gente ainda entrando na sala. Sim, acho que algumas pessoas têm outras palestras que chocam com os nossos horários. Bom, nós temos ainda tempo para uma ou duas perguntas à professora. Aproveitem para, agora mesmo, se tiverem perguntas, fazê-las. Ninguém mais gostaria de se pronunciar? Pode ser um comentário, pode ser uma pergunta. Com certeza. Parece que não, está todo mundo muito caladinho, não é? Todo mundo calou-se. Uhum. Mas acredito que a interação já foi bastante significativa. E como eu disse, você deu o seu recado, mostrou a importância que é justamente a gente agregar essa questão da linguística computacional às nossas pesquisas na linguística cognitiva. Gostei muito da sua fala, Eliana. Muito boa. Obrigada, Ana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito esclarecedora, muito instigante. Com certeza. E então, nós agora aproveitamos então, o final dessa palestra, né? Também para agradecer às pessoas que estão conosco, os participantes que estão conosco, né? Semana após semana, um evento iniciado em junho, nós realmente tínhamos como objetivo, né? Pelo menos levarmos avante cerca de 20 palestras, mas acontece que nós fomos além, nós fechamos esses 5 palestras, né? Então, dizer a todos e todas que... só um momento, deixa eu concluir o meu pensamento. Dizer a todos e todas que os seus certificados serão providenciados e enviados aos seus respectivos e-mails, né? Por isso que nós pedimos sempre que vocês coloquem nomes completos e as instituições, né? Justamente para facilitar o controle da frequência e também sabermos em que palestras vocês estavam presentes, né? Porque nós daremos o certificado assim, com a listagem de palestras assistidas. Mônica, pode acrescentar. Não, Ana, é que é sempre bom lembrar que as palestras estão todas disponíveis, tanto no Instagram, quanto na página do Face e no canal do YouTube. Exatamente. Do Colim. Então, mesmo aquelas não assistidas podem ser resgatadas, né? E vocês podem divulgar entre colegas, outros pesquisadores, né, essa informação, porque elas estão lá. E agora também estão no GT, não é, Ana? Exato. Nós temos, então, alguns canais, né, para divulgação das palestras. Como a Mônica falou, o YouTube para as palestras já gravadas, eu também coloco, né, periodicamente, eu posto nos nossos álbuns da página do Face, os slides das palestras, em formas de fotos, ou seja, imagens, né? Inclusive, até gostaria de pedir à professora Eliana, se ela nos permitir, mandar a sua apresentação em PDF para que a gente possa fazer essa postagem. Ok, com prazer. Ok? Ótimo. E claro, a gente sabe que a divulgação é feita através do Instagram também, né? Então, semanalmente, nós tínhamos essa preocupação de informá-los a respeito da próxima palestra. Também podemos já adiantar que para o próximo ano, 2021, nós teremos o que a gente está chamando provisoriamente de seminários ou simpósios, quando nós convidaremos grupos de colegas, né, grupos de pesquisa, para, numa tarde,
trocar ideias conosco, do Gelpicolim. Então, nós vamos fazer isso. Talvez não na frequência conforme fazíamos agora, uma vez por semana, mas talvez uma vez a cada 15 dias. Então, esse é um dos projetos para 2021, a gente fazer esses seminários de pesquisa. Então, a professora Eliana vai ter a oportunidade de voltar, falar mais um pouco sobre linguística computacional, quem sabe dar a nós umas noções, né, fundamentais, assim, introdutórias. Tá bom, Eliana? Pois é isso. Eu agradeço muito a todos. O apoio que nós tivemos foi essencial para tornar esse ciclo um sucesso. Muito obrigada a todos e todas. Ana, sim. Eu gostaria também de registrar o meu agradecimento a você, porque na nossa primeira conversa, ainda embrionária, né, você apostou na ideia e a gente ampliou e aprimorou, e temos hoje essa alegria, eu acho que de concluir com 30 palestras e mais de 35 palestrantes, porque nós tivemos palestras em que 2 compartilharam o momento, né? Como foi o caso de Letícia e Georgia, a professora Maria Elias e Pedro, e assim nós tivemos esses momentos. Então, são 30 palestras, né, 30 lives, mas foram mais de 35, acho que 36 palestrantes, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito vencedora. Me cutucou, como a gente diz, né, informalmente, e eu comprei a ideia. E nós não tínhamos certeza de quantas palestras seriam possíveis, mas ficamos muito felizes quando 30 colegas, e até mesmo 36, se a gente considerar que algumas palestras foram duplas, né, aceitaram o convite e estiveram aqui, e nós estivemos com muitos de vocês durante todas essas semanas. Eu acho que as pessoas já colocavam ali na sua agenda que quinta-feira à tarde é dia do CIGELP, né? Com algumas poucas exceções. Houve algumas semanas em que aconteceu numa sexta-feira, e hoje, excepcionalmente, aconteceu na terça-feira. Mas a maioria aconteceu realmente na quinta. Uhum. Exatamente. Foi um sonho bem sonhado, né? Não é, Mônica? Foi um sonho bem sonhado. Foi um sonho bem sonhado, exatamente. Foi muito bom. Pois, e agora temos também a oportunidade de ter esses links das palestras no nosso site do GT, né? O GT de Cognição e Linguística está também com o site agora atualizado com os links para as palestras. Ótimo. Eu, então, quero dar boa tarde a todos e todas e agradecer essa, né, fidelidade de vocês no apoio às palestras e já convidá-los para 2021. Claro que em breve estaremos fazendo, né, a divulgação desse novo evento. Conforme ele vai se delineando, nós vamos dando informações a vocês. Inclusive por meio dos e-mails encaminhados, né? Nós encaremos também a vocês pelos e-mails. Por isso é importante o registro. Só tenho gratidão, Ana. Eu também. Agradeço muito a você, Mônica, e a todos e todas que estão aqui conosco. E a professora Eliana, que brilhantemente fechou esse ciclo aí de palestras para nós. Obrigada. Com muitas perspectivas aí apresentadas, né? Com muitas ideias, com muitas provocações. Eu acho que a gente vai com muita coisa para 2021, viu, professora Eliana? Com certeza. Uhum. Muito bom. Então, boa tarde a todos. Eu vou, então, concluir aqui a gravação. Podemos ficar um pouco mais na sala, se assim desejarem, mas eu já vou encerrando nesse momento a gravação. Obrigada mais uma vez.